Pessoal, boa tarde. Então, hoje, dentro do nosso conteúdo, nós temos um capítulo que trata do texto, né? E quando eu penso em língua portuguesa, que eu trabalho com texto em diferentes momentos da minha vida, numa empresa, por exemplo, vocês que são da área da tecnologia, RH, PG, logística, eu preciso entender como é que eu vou trabalhar esse texto. Que texto que o meu gerente, que texto que o meu chefe está pedindo para eu realizar. Mas eu preciso, primeiramente, entender o que é texto. E o texto, na verdade, para nós que somos da área da língua portuguesa, a gente entende, os autores colocam que é uma definição bastante complexa, na verdade, porque ele fala assim, muitas vezes nos deparamos com a palavra texto. O que é texto, né? Porém, menos frequentemente procuramos definir qual é o seu significado ou origem, né? Mas afinal, o que é um texto? Como podemos identificar um texto, na verdade? A palavra texto, ela vem do latim textum, texto, né? Que significa tecido, entrelaçamento. O texto seria então o resultado de uma combinação perfeita de fios. Orações. As orações constituem o texto, tendo como resultado uma costura, texto propriamente dito. Tem uma poesia que se chama Tecendo Amanhã. Então eles fazem uma comparação, os galos, né? Como é que os galos tecem amanhã? Um canta aqui, outro responde lá, que outro responde lá, que outro responde cá. Então, o entrelaçamento dos galos que faz essa beleza da manhã. Então, quando eu penso em texto, na verdade, existe o entrelaçamento das orações dentro do texto, né? Então, tem autores que falam, por exemplo, Platão e Fiori, em 2000, na obra dele, eles falam que dificilmente podemos definir o que é um texto. Entretanto, esses autores nos dão algumas características do que um texto deve apresentar. Para eles, um texto deve conter coerência de sentido, pois não podemos apenas disponibilizar algumas frases sem conectá-las adequadamente umas às outras. Ao utilizarmos os conectivos adequados, estaremos interligando as orações e diminuiremos o risco de comprometer a ideia central do texto. Seu entrelaçamento, elas precisam ter uma coerência. Eu preciso ter uma lógica, uma progressão temática entre um texto. Não posso colocar frases sobrepostas uma à outra. Por exemplo, lá atrás, quando nós passamos por uma escola extremamente tradicional, na qual a professora mandava escrever um texto sobre, por exemplo, o gato, e a gente escrevia assim, o gato é bonito, ponto. Embaixo outra frase. O gato é amarelo, ponto. O gato é bravo, ponto. O gato dorme, ponto. O gato bebe leite, ponto. O gato é cheiroso, ponto. E a professora considerava isso texto? Não é texto. Porque à medida que eu posso alterar uma frase para cima e outra para baixo, não perde sentido. E mesmo que eu tire uma ou outra, não vai perder sentido, porque não é sentido. Então, o texto, na verdade, é uma unidade de sentido, na qual as orações estão entrelaçadas, estão articuladas, dialogando uma com as outras, com períodos, por meio de conectivos, que são as preposições, interjeções. Mas a gente não vai entrar nesse mérito de texto hoje, na verdade, né? E quando eu falo em texto, na verdade, como unidade de sentido, eu preciso pensar em que gêneros e tipos textuais. Quais os gêneros que circulam na sociedade? Quais os gêneros que circulam nas empresas? Por exemplo, narrativa. Narrativa é uma tipologia. Qual o gênero que está dentro da narrativa? Por exemplo, o conto, o romance, a crônica, a lenda, a fábula, o miniconto. Todos esses são gêneros narrativos. Só temos gêneros descritivos, os gêneros injuntivos, os gêneros argumentativos, que aparecem dentro disso aí. E na nossa proposta de aula, na verdade, quando eu penso em tipos de sequência, são as tipologias. Né? Quando eu penso em organização textual. Então, o que é uma sequência narrativa? Uma sequência narrativa, na verdade, é um texto no qual
Existe uma características, né? Por exemplo, a sequência narrativa, ela narra fatos. Ela conta fatos para nós, ela mostra fatos para nós. Era uma vez uma bela cidade, ela está contando para nós fatos fictícios que são inventados, que são criados pelo autor, ou fatos reais, que envolvem personagens, suas respectivas ações encadeadas numa progressão cronológica dentro de um determinado espaço. Então, numa sequência narrativa, quer dizer, uma tipologia narrativa que nós falamos, uma história que a gente passou, né, pelo ensino médio, pelo colégio, os romances. Então, nós temos personagens dentro do romance, nós temos um espaço que é o local onde se passa a história, temos um tempo, temos o enredo, que é a trama da história, temos um desfecho. Isso, em linhas gerais, são características da narrativa. Muitas vezes, dentro de uma história, não fica muito evidente o ano, por exemplo. Transcorria o ano de 1570. Não fica claro isso. Mas nas entrelinhas aparece a época que foi, né? Na época da monarquia no Brasil, quando que foi isso? A monarquia foi antes de 1889. Até 1889 era monarquia no Brasil, nós tínhamos rei. Depois que passou a ser presidente, então, eu consigo, pelas pistas do texto, definir o tempo. Então, alguns elementos da narrativa, por exemplo, personagem principal, personagem secundário, espaço, tempo, são elementos característicos dentro da sequência narrativa. Uma outra sequência muito recorrente nos textos que nós temos, uma sequência descritiva. O que é descritiva? Ele descreve para mim um fato, um objeto, uma situação, ó. Retrata um objeto, uma imagem, uma pessoa, por meio de caracterização. E para isso faz comum uso de adjetivos. Tá? Não se organiza obrigatoriamente em uma ordem linear. Em sequência funciona da seguinte maneira. Ele vai descrevendo, não é como uma narrativa. Era uma vez isso, aquilo. Narrativa eu posso contar. A árvore era frondosa, possuía bastante flores, folhas, frutas, eu vou contando. Era da cor marrom. A descrição, na verdade, por exemplo, para vocês lembrarem, quando a gente lê Machado de Assis, por isso que as obras de Machado de Assis, em grande medida, são obras realistas, do romance realista, porque ele descreve muita coisa. Para ele falar sobre um episódio que aconteceu na floresta, ele leva mais ou menos 3 páginas, que ele descreve a cor da folha, a cor do passarinho, o barulho do rio, do riacho, da mosca, né? O naturalismo também, que é uma outra corrente da literatura, período, também é muito descritivo. Então, a sequência descritiva passa por aí, né? Uma outra sequência que nós temos, a sequência argumentativa. Caracteriza-se pelo encadeamento de proposições, argumentos, para a defesa de uma tese ou opinião, e se utiliza deles para persuadir. A argumentação é muito interessante, eu entender o texto persuasivo. Claro que vocês não vão trabalhar com isso numa empresa, mas numa reunião você tem que saber como é que vocês se colocam. A argumentação, ela faz parte da oralidade. Eu, como profissional de RH, da logística, do processo gerencial, numa reunião eu preciso me colocar para eu persuadir o colaborador, convencer o colaborador, eu preciso ter argumentos, precisa ter contra-argumentos. Então, o texto, na verdade, não precisa ser só escrito. O texto ele também é um texto oralizado. Né? O texto quando vocês forem conversar com uma pessoa e querem convencer o colaborador a fazer tal coisa, a vestir a camisa da empresa, a se sentir pertencente à empresa, e eu vou colocando meu ponto de vista, que é importante ele se empenhar no trabalho dele por conta disso, por conta disso. Quando eu vou mostrando possibilidades, eu estou buscando a persuasão.
Estou buscando convencimento para ele. Estou tentando convencê-lo a fazer o trabalho. Isso é persuasão. Isso é uma característica de sequência argumentativa, na verdade. Por isso que ele fala no texto, e vocês vão achar no livro, caracteriza-se pelo encadeamento de proposições, argumentos. E muitas vezes, é uma característica do gênero, o autor, ele pegar uma voz fora. Ó. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ou segundo a Organização Mundial do Comércio, segundo a ABNT, é necessário que vocês trabalhem com esses EPIs, com esses equipamentos. A ABNT define isso. Você vai convencer o cara, ou você precisa trabalhar utilizando as botas, a luva, o cinto de segurança, o óculos, o capacete, por conta disso. Segundo pesquisa tal, quando o colaborador utiliza esse EPI, o risco de acidente é menor. Isso é um texto argumentativo. Isso é um argumento para o outro. É uma característica, né? Então, estamos falando por exemplo, do convencimento, tá? A sequência argumentativa pode ser esquematizada como está possa seguir, por exemplo, assim, no livro, né? A tese, eu exponho o que está sendo iniciado, contextualizando a inserção da orientação argumentativa e propondo uma constatação de partida. Eu apresento o que é. Os argumentos, eu vou usar argumentos só. Então, eu expus para vocês aqui o gráfico de acidente da empresa. O meu argumento é o seguinte agora, nós precisamos utilizar os EPIs por conta disso. Quando eu utilizo os EPIs, os acidentes ocorrem, menos acidentes na empresa. Os gráficos de uma pesquisa nacional mostram isso. Vocês perceberam? Então eu vou utilizar. Isso aí é uma característica de uma sequência argumentativa. Aí outro tipo de sequência que a gente fala é a sequência dialogais. Dialogar está associado literalmente à sequência de diálogo, de conversa. Representa a fala entre duas ou mais pessoas, interlocutores. São compostos da seguinte fase: abertura, operações, fechamento. O que é isso? Eu começo uma fala, eu continuo essa fala, esse discurso e preciso de um fechamento. Toda fala minha dentro de uma empresa, com o meu credor, com o meu consumidor, com o meu cliente, eu inicio uma fala, por exemplo, um atendimento no RH, numa recepção de hotel, por exemplo. Eu preciso iniciar um diálogo. Por exemplo, eu sou gerente de hotel, de uma recepção de hotel, trabalho com vários funcionários, colaboradores. Como é que eu vou iniciar? Chegou um ônibus de excursão, como é que eu inicio o diálogo com esse pessoal que chegou no ônibus de excursão, com o guia? Tá, e eu continuo essa fala, desenvolvo esse diálogo e depois vou ter que fechar para eles poderem ir para o quarto. Isso aí, na verdade, é uma sequência dialogal. E as pessoas muitas vezes não sabem dialogar, não sabem conversar, na verdade. A sequência explicativa, que tá, né? Na verdade, mas o porquê, eu vou respondendo os porquês, refere-se a algo que precisa ser explicado. Eu preciso explicar a importância de usar a EPI, por conta disso, explicar como é que se usa e o porquê. Por que é importante, por que é necessário usar os equipamentos de segurança. Os óculos, as botinas, as botas, as luvas, o cinto de segurança, capacete, e eu mostro por quê, eu explico por quê, né? Então, quando eu penso nesses gêneros, na verdade, nessas tipologias, elas estão associadas ao texto. Claro, de uma forma bem genérica, hoje a gente falou sobre o texto, para entender como é que isso funciona na sua realidade, na verdade. Tá? Dentro da empresa, como é que eu converso, como é que eu dialogo, se eu vou fazer um relatório, se eu vou fazer um memorando, se eu vou fazer um gráfico, se eu vou fazer uma planilha de Excel. Todos esses textos, eles nascem e originam-se de uma tipologia, que eu preciso entender como é que se forma. E os gêneros textuais, as tipologias, os autores colocam para nós que elas mantêm uma certa estabilidade. A narrativa sempre tem a mesma estabilidade, né? Era uma vez, certa vez, um belo dia. Os gêneros argumentativos têm uma estabilidade que não se muda muito, não varia muito. As receitas de bolo, as normas da BNT, as regras de jogos, é disso que nós estamos falando hoje, tá ok?